O Salmo 97, versos 7 e 8, está escrito: escutem hoje o que ele nos diz, não sejamos teimosos. E Tiago 1, 22, está escrito: não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, das outras denominações cristãs aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra confissão religiosa. Bom dia a todos vocês que ouvem esse programa. Um programa que quer levar ao ar uma mensagem de paz, de amor, de esperança e ser uma voz profética no Vale do Rio do Peixe. O programa que vocês ouvem chama-se Tempo de Reflexão. E ele é levado ao ar pela comunidade evangélica de confissão luterana no Brasil, de Rio das Antas, IECLB. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês nessa manhã e nesse dia. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos entre o domingo de Ramos e a sexta-feira santa, mais ou menos no meio do caminho. E era uma semana muito agitada para Jesus. A começar pelo domingo. Imaginem a cena do domingo. Os habitantes de Jerusalém, de repente, são surpreendidos quando aquele homem aparece na cidade. Montado num jumento, num jegue, num asno, ele é escoltado por uma turba, por um grupo de seguidores entusiasmados, que vão estendendo as suas roupas pelo caminho para esse Jesus passar com o seu burro por cima. E vão gritando em alta voz, louvando a Deus. De acordo com os evangelistas, esse povo saudando Jesus vai subindo nas árvores, arrancando galhos das oliveiras ou ramos das palmeiras, em sinal de saudação e reverência a esse que está entrando. Essa foi uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E no domingo de Ramos, com essa entrada triunfal, a igreja começou a Semana Santa. A semana especial, a semana que mudou a história do mundo. Jesus chega a Jerusalém, e Jerusalém não é um lugar qualquer, não. Jerusalém é a capital do Estado. A cidade mais importante de toda Israel. É a capital do país. Mas ali ele vai ser preso, vai ser morto e sepultado. Para o povo da cidade de Jerusalém, a chegada de estranhos nessa época do ano não era nada especial, não. Jerusalém já era naquela época um grande centro turístico. Ele ainda é um centro turístico até hoje, e nessa época do ano, Jerusalém fica apinhada de gente que vem para passar a Semana Santa na cidade. A Páscoa já acontecia, lembrem-se. A Páscoa é uma celebração judaica que Jesus também estava indo celebrar em Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, diz Jesus. Uma cidade que se orgulhava de ser grande, de ter um magnífico templo construído, o grande templo do rei Salomão, construído pela primeira vez pelo rei Salomão, destruído pelos babilônios, construído de novo por Esdras e Neemias, destruído pelos gregos. E agora, na época de Jesus, o grande templo construído
reconstruído pelo rei Herodes. Que no ano de 70 vai ser destruído de novo. Eu acho que Deus não queria muito essa coisa, não. Jerusalém era considerada, e é considerada até hoje, como a cidade santa. Mas naquela época se ofereciam sacrifícios especiais a Deus, previstos no Deuteronômio, no Levítico. Lá, naquele templo, se celebravam cultos ininterruptamente, 12 horas por dia. No templo moravam sacerdotes, que eram coordenados e dirigidos por um sumo sacerdote. Nesta época, por Anás. Ele era o supremo chefe da comunidade. Também em Jerusalém ficava no templo o Sinédrio, o fórum. Ali um conselho formado pelos sacerdotes, sumo sacerdote e lideranças da comunidade decidiam em muitas coisas. Assuntos políticos, assuntos políticos era decidido lá no templo. Assuntos religiosos, questões importantes precisavam ser discutidas ali. E é esse sinédrio que vai discutir assuntos políticos e religiosos, e muitas vezes misturava os dois, que vai discutir sobre a situação desse tal de Jesus, que entra na cidade como rei. E condena ele à morte, mas eles mesmo não podiam matar, então eles levam Jesus até o governador romano Pôncio Pilatos, representante supremo do Deus imperador em Jerusalém. Mas nós ainda estamos na quarta. No domingo, Jesus entrou livre, leve e solto pela cidade. Qual seria a recepção desse Jesus na cidade de Jerusalém? Como é que Jerusalém recebe esse Jesus de Nazaré? Será que as pessoas lhe devotam, as pessoas da cidade lhe devotam apreço? O cortejo que entrou pela cidade de Jerusalém, o cortejo de Jesus liderado pelos 12 apóstolos e um grande número de discípulos com palmas e galhos e estendendo roupas, chama a atenção. Porque eles não vão quietos. Do jeito como eles saúdam, só se saúdam pessoas ilustres, príncipes, reis, políticos importantes. E essa multidão que acompanha Jesus não deixa dúvida. Eles aclamam Jesus como rei, como Messias. Ele vai sendo saudado por palavras como: bendito é o rei, hosana nas alturas, bendito o que vem em nome de Deus. Paz no céu, glória nas alturas. Sabe, Jesus tinha uma expressão muito interessante. Ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. E quem tinha ouvidos em Jerusalém naquela manhã, quem tinha olhos naquela manhã, iria perceber de imediato o Messias chegando. Aquela gente toda pulando em volta do burrico, carregando palmas e galhos, celebrava Jesus como Messias. Celebrava Jesus como o próprio Cristo enviado de Deus. Celebrava Jesus como o Salvador do povo. Nesse Jesus, naquele burrico estavam todas as esperanças de Israel de virar um país livre de novo. Aquele homem em cima do burrico trazia a esperança de libertar Israel do jugo romano. Aquele homem em cima do burrico trazia esperança de justiça, de paz, de prosperidade, a reinar sobre a terra de Israel. Ele vai expulsar os romanos daqui e vai libertar Israel de todo o mal e dar início a uma era de felicidade e bem-estar sem fim. Essa era a expectativa que o povo de Jerusalém tinha. Essa era a expectativa dos discípulos que bradavam galhos e palmas como bandeira.
Sabe, a esperança messiânica era uma esperança muito forte nos tempos de Jesus. E muito perigosa também. No ano de 70, da nossa era, 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, um outro Jesus, também com esse nome, apareceu. E levantou o povo de Israel numa grande revolução, porque ele era o Messias. Não sobrou pedra sobre pedra. Sabe, qualquer manifestação messiânica na época de Jesus era vista com desconfiança. Tanto por judeus como por romanos. Porque eles temiam a revolução. Uma revolução é algo muito perigoso. Porque muita gente perde o poder, perde privilégios. Jesus entrando na cidade santa desse jeito, com o povo saudando ele como rei, como Messias, era um risco muito grande. Era muito perigoso. As autoridades judaicas e romanas logo eriçaram os seus cabelos. Levantaram as suas orelhas, ficaram de olho. Lucas nos conta que os próprios fariseus, que não eram muito amigos de Jesus, que estavam observando a multidão, chegaram perto do burro e alertaram Jesus com relação ao perigo. Eles normalmente não queriam nada com esse tal de Jesus, mas eles chegam e dizem: mestre, manda que teus seguidores fiquem quietos, porque isto é muito perigoso. Os fariseus acham que era melhor acabar com essa festança toda. Era melhor Jesus e os discípulos e os apóstolos entrarem bem quietos pelo portão da cidade. Porque Jesus corria o risco de ser preso já no domingo. Quem é saudado como rei, gente? Quem é saudado como rei é no mínimo suspeito. Tem que ser colocado em observação, em custódia, mas Jesus montado no burrico. Não presta muita atenção, ou melhor, até discorda dos fariseus. Jesus disse para os fariseus: eu afirmo para vocês que se esse povo se calar, as pedras vão gritar. Em outras palavras, não tem como sufocar essas vozes. De qualquer maneira, não é possível esconder o que está em evidência. Jesus entra saudado como rei e a cidade toda vê isso. Isso significa que indiretamente Jesus também assumiu esse papel. Jesus não faz isso em termos expressos. Jesus, ele mesmo, não se intitula como rei. Quando Pilatos pergunta para Jesus: tu és rei? Ele responde: tu o dizes. Jesus não se declara como candidato à sucessão do governo de Herodes. Jesus não chega com reivindicações políticas, não chega com um plano de governo. Mas ele também não proíbe a aclamação dos seus partidários. Os apóstolos e discípulos saúdam Jesus como rei. E ele concorda com isso, mas ele mesmo diz: o meu reino é diferente. A gente pode até dizer mais: Jesus, de certa forma, incentivou essa demonstração. Ele meio que encenou a coisa. Quando Jesus estava chegando perto da cidade, ele ainda estava caminhando pelas vilas de Betânia e Betsaida. Ele chama 2 dos seus discípulos, e a Bíblia não diz quem eram esses 2, e manda buscar um jumento, um asno, um burrico, que eles iam achar amarrado na entrada de um povoado próximo. E se alguém perguntasse pelo motivo, eles deveriam dizer que o Senhor precisa dele. Ora, Jesus normalmente é chamado de mestre pelas pessoas, e aqui ele quer que se chame de Senhor. O termo em grego, a língua que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, aliás,
fala em Kyrios. Kyrios é traduzido por Senhor. Mas Kyrios, em grego, é o jeito como as pessoas se dirigem para o rei. Jesus quer chegar em Jerusalém como Kyrios, como Senhor, como rei. E o animal que Jesus monta também é sinal disso. Jesus conhecia muito bem a Bíblia e sabia que o profeta Zacarias escreveu sobre o Messias que estaria chegando. No capítulo 9 de Zacarias está escrito: alegrem-se muito, povo de Sião. Alegrem-se, moradores de Jerusalém. Cantem com alegria, porque está chegando o seu rei. E ele vem triunfante e vitorioso, mas vem humilde montado num jumento. Jesus chega montado num jumento do jeito como Zacarias tinha predito. Então Jesus não só fala que ele é rei, mostra que ele é rei, mas mostra que tipo de rei. Por acaso Jesus é aquele rei que o povo está esperando, que vem para redimir o povo, para atropelar os romanos, para restaurar o reinado de Israel? Bom, nós estamos há 2000 anos, na metade da Semana Santa, já olhando para a Sexta-feira Santa, que é depois da manhã. E a gente sabe muito bem que o povo de Jerusalém não acreditou nesse Jesus. O povo de Jerusalém não reconheceu Jesus como Kyrios. Quem saudava Jesus como rei eram seus discípulos e apóstolos na entrada da cidade. Jesus tinha muitos seguidores, homens, mulheres, de todos os níveis. Porque ele chamou muita atenção pelos milagres que ele fez. Jesus curou coxos, cegos, surdos, mudos, doentes de todo tipo. Jesus despertou esperança, ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas também ressuscitou seu amigo Lázaro. E esses amigos de Jesus, esses discípulos, também acabaram se decepcionando com ele. Por quê? Porque eles queriam um rei. Mas Jesus, um rei? Não pode ser rei. Rei, minha gente, a imagem de rei que a gente tem na cabeça, a imagem do imperador brasileiro, Dom Pedro I, Dom Pedro II, é um rei de poder, um rei poderoso, um rei com muitas forças. Mas Jesus é fraco. Fraco a ponto de deixar-se prender numa cruz, quando ele é o Deus Todo-Poderoso. Um rei tem exército que conquista, que luta contra, no caso de Jerusalém, que vai lutar contra o Império Romano. Mas Jesus rejeita o uso da violência. Ele disse, se alguém bater na face direita, dá também a esquerda. Ou quando Pedro pegou da espada para defender Jesus e corta a orelha de Malco, Jesus diz, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ou ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Jesus também não tinha partido político. Nenhum. Ainda que muitos partidos políticos gostem de usar as palavras de Jesus, Jesus também não tinha uma base aliada que o defendesse. Tá certo que alguns discípulos estavam ligados com alguns partidos revolucionários de Jerusalém. Judas era um deles. Judas era um sicário. Os sicários eram um partido político. Jesus também não faz barganhas, negociatas. Não negocia nem barganha favores para se livrar da condenação que lhe deram. Jesus também não negocia cargos para os seus apóstolos, e muito menos para ele. Jesus também não tem nenhuma candidatura.
Jesus era alguém que apostava no amor. No amor. A arma principal desse Jesus era a palavra. Junto com o gesto amigo, com o abraço fraternal, com a mão estendida, com o olhar para os mais fracos, os mais pobres, os mais simples. Jesus reclama uma autoridade, sim, a ponto de expulsar os vendilhões do templo. Ele reclama a autoridade não em seu próprio nome. Ele reclama a autoridade em nome de Deus. Jesus é rei? Sim. Como cristão e como pastor, eu afirmo, Jesus é rei. Porque ele está a serviço do rei que está nos céus. Mudanças aqui na terra? Mudanças em Rio das Antas, Santa Catarina, Brasil? Ora, as mudanças propostas por Jesus, somente se a vontade de Deus for estabelecida, for obedecida, for levada adiante, for carregada a todo momento. Mudanças só se o amor for o parâmetro da conduta humana. Mudanças só se abriga pelo poder, for transformada em serviço pela paz, pela justiça, pelo direito a todas as pessoas. Jesus defende uma plataforma, sim. Mas não é a plataforma política dos partidos políticos. É a plataforma dos interesses de Deus nesse mundo. E é por isso que Jesus faz muitos inimigos. Inimigos aos extremos. Porque a sua orientação nos interesses de Deus significa mudança, gente. Significa mudança de mentalidade. Significa mudança de cabeça, mudança de coração. Significa reforma nos nossos valores. Significa conversão de jeito de viver. Porque, a bem da razão, gente, os nossos interesses próprios sempre vão colidir com os interesses de Deus. O egoísmo humano, o meu egoísmo, o teu egoísmo que está me ouvindo, não permite que Deus seja Deus, não permite que Deus seja rei. Analisemos, meus irmãos. Apostou 30 dinheiros por esse Jesus. E se deu mal. Todos eles se decepcionaram com o seu mestre. No fim das contas, Jesus morreu sozinho na Sexta-feira Santa. Abandonado. Somente algumas mulheres, sempre as mulheres que são as mais fortes, sem força também elas, acompanharam o horror à distância. Aparentemente o mundo quer outro tipo de rei. Eu me pergunto às vezes, como é que Jesus seria recebido em Brasília, ou em Florianópolis, ou na prefeitura aqui em Rio das Antas? Sabe, Jesus não ia vir no lombo do jumento hoje em dia, porque jumento já foi como transporte. Mas será que os interesses políticos de nossos governantes dão margem aos interesses de Deus? Nós estamos em início de uma campanha política em nosso país, pelas prefeituras. Daqui uns meses, o mês que vem, no outro mês, começam as convenções dos partidos para decidirem quem serão os candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador. Como é que essa campanha vai ser conduzida aqui em Rio das Antas? Com que meios essa campanha política vai ser conduzida? O pessoal já está dizendo, é a hora de fazer a reforma da casa. Muito voto vai ser comprado. Será que essa campanha vai obedecer os interesses de Deus? Será que as propostas políticas para o nosso município vão respeitar a dignidade humana e servir o bem comum? Ou será que a voz de Jesus
mais uma vez vai ser calada. Há 2000 anos atrás, Jesus foi crucificado. Por acaso ele teria uma melhor sorte hoje em nossas capitais ou em nossos pequenos municípios? Essa pergunta angustiante da Semana Santa deve nos incomodar sempre. Porque o povo primeiramente gritou, bendito o que vem em nome do Senhor. Depois gritou, crucifica-o. Que essas palavras nos auxiliem a refletir nessa Semana de Deus. Amém. Vamos aos nossos cultos para a Semana Santa. Quinta-feira, às 19h30, tem culto aqui em Rio das Antas, culto de lava-pés, culto eucarístico. Sexta-feira Santa, às 9 da manhã, tem culto, 9h30 tem culto em Rio das Antas, às 15 horas tem culto no Novo São Paulo. Sábado, às 15 horas tem culto em Ipomeia, e às 19h30 tem culto em Fraiburgo. Domingo, às 9h30, tem culto aqui em Rio das Antas. Eu vejo vocês todos nos cultos. Tenham todos uma abençoada Semana do Senhor. Amém.